Olá, pessoal. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todes. Meu nome é Pamela Ferreira, eu sou pesquisadora aqui do ITS Rio, e hoje eu vou apresentar para vocês sobre o briefing dos trabalhadores. Eu vou convidar aqui para fazer a apresentação os trabalhadores de plataforma, falando sobre as iniciativas. Senhoritas Courrier, a Aline Oz e Jaciara Souza, também Alexandre Zago, representando o coletivo MTST, e também o APP Justus com o Pedro Andrade. Sejam bem-vindos, podem subir ao palco. E o Mundano também, do Cataqui. Bom, pessoal, podem ficar à vontade, façam as suas apresentações. A Aline apresentando sobre o Senhoritas Courrier, o coletivo de mulheres e LGBTQIAP+. E também pode... Bom dia. Bom, como sou a primeira a falar, me desculpem se eu cometer alguma gafe, porque esse formato, para mim, também é meio vai lá e se joga. Eu gosto bastante de falar, gente, então 10 minutos vai ser pouco, já aviso. Mas a gente meio que tentou pedir para colocar uma apresentação aqui, que talvez traga mais informações. Não sei se os slides estão prontos para passar, mas, por favor, se tiver. Se não, eu vou falando. E, quando começar também, ele não é um slide que precisa ser coordenado com a minha fala. Ele está aí para vocês terem também outras informações. Está em português, mas quem quiser mais informações, hablo espanhol. Inglês, não. Desculpem. Bom, eu sou a Aline, eu sou uma cicloentregadora, mas também sou uma artista plástica. Também sou professora universitária, mulher preta, periférica, que, graças aos estudos, talvez tenha chegado aqui, e graças ao trabalho dos Senhoritas, com certeza, estou aqui hoje para falar para vocês que o Senhoritas ele começa ali em 2015, quando eu estava dando aula numa universidade particular, e, de repente, com o divórcio, eu começo a fazer entregas de bicicleta, ou seja, um veículo sustentável, para poder complementar a minha renda. Bom, algum tempo depois, eu comecei a me perguntar por que tão poucas pessoas estavam fazendo, tão poucas mulheres, em específico, estavam fazendo isso, e eu entendi que tinha a ver muito com o ambiente, que a ciclologística, ou que a logística, em geral, ela estava instaurada aqui no Brasil e está instaurada até hoje, que é um ambiente que não é propício para mulheres. É um ambiente machista, é um ambiente competitivo, é um ambiente, como muitas empresas, que trata os seus dados com um sigilo que não tem a transparência necessária para que as pessoas saibam o que elas podem alcançar, o que elas podem fazer. E aí, a partir dessa reflexão, eu acho que eu comecei a pensar como trazer mais mulheres e mais diversidade para esse ambiente, uma vez que eu sou também cicloativista, e sou uma pessoa que entende que é possível, sim, transportar muito mais coisa do que a gente transporta nas cidades usando bicicletas. Isso causa um impacto social e ambiental, uma vez que a gente está falando de uma iniciativa que trabalha com mulheres mulheres cis, com pessoas trans e com a bicicleta. Então, a gente por princípio, uma iniciativa que hoje em dia tem esse termo ESG, ou ISD, em português ASG. A gente tem isso por princípio, mas a gente não tem dinheiro. É disso que se trata. A gente faz um trabalho que é visto como precarizado, que é um trabalho de entregas, esses deliveries, essas pessoas fazendo entregas com mochila nas costas, com bag nas costas, com caixotes em suas bicicletas. E a gente faz isso porque a gente acredita no potencial disso, acredita no poder da bicicleta, e a gente acredita que é possível, sim, mudar uma cidade através de iniciativas pequenas, como os Senhoritas.
Bom, isso começou em 2015, 2016, 2017, eu fazendo cursos para poder entender como impactar mais pessoas, como trazer mais pessoas para dentro dessa iniciativa. E a coisa aconteceu muito utilizando as redes sociais, porque é dessa forma que hoje em dia a gente se conecta, a gente conversa. E foi com uma mensagem numa rede social, onde eu coloquei, gente, tem uma entrega que paga bem, porque isso, né, a gente normalmente pensa nos entregadores precarizados, que recebem muito pouco, e eu tinha começado a fazer entregas por conta, e, de repente, apareceu uma entrega que pagava bem, mas eu não tinha horário para fazer. E, para minha surpresa, 10 mulheres se juntaram. A Jacira eu já conhecia na época, mas ela não conseguiu, nessa época, fazer, ela estava trabalhando, e ela não pôde se juntar. Mas, nessa época, se juntaram outras 10 mulheres, e assim que surgiu o Senhoritas Courrier. Em 2020, já passando um bom tempo, que a gente já estava atuando dessa forma, usando redes sociais, usando o WhatsApp, a gente veio a pandemia e a gente viu que muitas pessoas migraram para esse tipo de trabalho. E foi assim que a Jacira chegou, já ciclista, já usando a bicicleta, mas nunca tendo feito entregas. Dessa forma também, em 2020, 2021, a gente começou a buscar outras formas de financiamento para as ideias que a gente tem. Então, a gente não é só mais, hoje, uma iniciativa de ciclo-entregas, mas também a gente desenvolve projetos levados pela tecnologia, como, por exemplo, um trabalho de mapeamento ciclo-amigável, que faz com que a gente encontre e conecte espaços que recebam bem os entregadores e as entregadoras, para devolver isso para esses entregadoras e entregadores, para que eles possam usar, por exemplo, um banheiro, para que eles possam ter acesso à água potável enquanto estão trabalhando 8, 10, 12 horas por dia nas ruas. E isso fez com que a gente pensasse em como trazer a inclusão digital para dentro do coletivo, porque a gente não queria ficar à mercê de programadores que poderiam, de uma hora para outra, deixar a gente, ou mesmo porque a gente não tinha grana para pagar esses programadores. Então, foi dessa forma que a gente foi buscar a inclusão digital, e agora eu passo um pouco para a Jacira falar sobre a importância, principalmente, desse passo da inclusão digital dentro da iniciativa Senhoritas Courrier. Bom dia, pessoal. Eu sou a Jacira, eu falo menos que a Aline, eu sou pouco falante, mas eu vou falar um pouquinho. Eu tenho 54 anos, sou cicloentregadora, também sou mecânica de bicicletas, tenho formação em serviço social e, atualmente, eu estou estudando tecnologia. A minha história no coletivo começou, como a Aline falou, na pandemia, porque eu não tinha interesse em fazer... Nunca me passou pela cabeça, na realidade, de fazer entregas, mas, como eu precisava cuidar um pouco da minha saúde mental, e era uma maneira de fugir do isolamento e com um objetivo, né? E também porque para melhorar, aumentar a renda, né? Porque, assim como tantas outras pessoas, também perdi alguns trabalhos na pandemia. A gente se conheceu num evento, né, que falava sobre feminismo, sobre duas rodas, que era feminismo e bicicletas ao mesmo tempo. Tinham outras pessoas também que a gente conheceu ali, que fazem parte do coletivo hoje. E aí veio a Aline, depois de um tempo, criou Senhoritas, e eu, depois, na pandemia, né, eu comecei a integrar o coletivo. Foi muito bom, né, no sentido de fazer parte do coletivo, porque me deu maior autonomia de circular pela cidade, né? E o coletivo uniu a gente, assim, né, em geral, né? Porque eu me senti acolhida, assim como todas as outras pessoas que se mantêm no coletivo hoje, e a gente está sempre apoiando umas às outras, e as ideias que cada uma tem, a gente tenta colocar em prática, né? No coletivo, né, a ideia de começar a estudar tecnologia começou também no coletivo por essa necessidade, né, de a gente pensar outras soluções, né, para além das redes sociais, porque o nosso contato com as pessoas, os clientes, é sempre pelas redes sociais.
mas a gente tem a dificuldade, tinha várias dificuldades. Uma delas é pensar, a gente começou a pensar em inclusão digital porque nem todo mundo tinha computador, né? A gente marcava as reuniões, aí a gente tinha uma certa dificuldades por não ter computador e tal. Aí a gente começou a pensar ações que pudessem fazer virar renda para a gente comprar computadores. A gente conseguiu comprar 2 computadores e a gente conseguiu, através disso, algumas doações também. E aí todo mundo tem participado mais frequentemente. Fora isso, a ideia de ter algo, né, que pudesse nos conectar com os clientes. E a gente pensou várias formas, né, criar sites, né, esse mapeamento ciclo amigável também a gente precisava criar esse site, esse mapeamento, mas a gente não, como a Aline falou, a gente não tinha verba. Aí a gente começou, não só eu, né, mas a gente tem o Joaquim, a Mariana também, que estão estudando tecnologia, buscar todas as possibilidades de cursos online ou bootcamps que dessem bolsas, né, porque a gente não tinha como custear. E aí foi que a gente se inscreveu em alguns e hoje a gente está estudando. Nessas inscrições eu eu fui sorteada pela Preta Lab, que é uma organização que está colocando, abrindo espaço para mulheres negras na tecnologia, e eu tenho aprendido muita coisa com elas, inclusive que o mercado da tecnologia é mais voltado para homens brancos, jovens e cis, né? E eu, como mulher negra, na faixa etária que já não é mais tão disputada pelo mercado, ficava um pouco meio fora. Mas a ideia não é desistir, né? Desistir nunca foi opção nem minha, nem da galera que está no coletivo. Então, eu comecei a estudar, comecei a aprender front-end, e aí já consigo criar sites, já consigo olhar os códigos e tudo, já começo a entender um pouco, e a gente está começando a pensar outras coisas, né? E, através do coletivo também, a gente recebeu um convite para curso de tecnologia também, só que assim é a mesma coisa, né, para pessoas na faixa de 30 anos, né? Eu sou teimosa, jovem de alma, e aí me inscrevi, fiz a seleção e tudo, e ganhei esse curso, então vou poder aprimorar um pouco mais esses estudos, né? E assim, no coletivo a gente tem muitas ideias, mas às vezes cada um tem sua formação, né, sua capacitação e tal. A gente tenta, mas não consegue acertar, não consegue fechar isso, finalizar isso. Então a gente está buscando aprimorar esses conhecimentos e fazer uma plataforma, né, talvez uma plataforma que seja cooperada, né, com outras pessoas e tudo mais, né? E a nossa ideia é que isso seja para outras pessoas que venham fazer parte do coletivo, né, tanto mulheres e LGBTs, que são o nosso núcleo, mas para outras pessoas também, não ficar só no coletivo, a gente possa repassar isso para outras pessoas, assim como a gente faz com as oficinas de mecânicas e outras coisas. Eu vou só passar para a Aline de volta. Prometo que vou fazer muito rápido. Só para encerrar, então, para vocês terem uma ideia, né, de como que a gente foi descobrindo que as entregas, as cicloentregas, elas se tornaram para a gente hoje, no coletivo, uma porta de entrada para qualquer pessoa que vire e acredite no cooperativismo, porque são valores que a gente traz muito forte dentro do coletivo, que a gente ainda é uma iniciativa informal, exatamente porque no nosso país a gente não tem políticas públicas que apoiem iniciativas como Senhoritas para poder se formalizar enquanto cooperativa. É muito caro para a gente se tornar uma cooperativa. Então, hoje, a gente tem um apoio de uma outra instituição, que é a Feira Preta, para poder custear esses valores e fazer com que a gente possa desenvolver, a partir dessa formalização, que a gente possa se conectar com muito mais iniciativas, além dessas que a gente coloca aí, porque hoje a gente não é
ainda sustentável financeiramente, mas a gente sabe que, acreditando no potencial das pessoas que estão dentro do coletivo e com apoio, e talvez agora, com esse novo governo, a gente possa voltar a sonhar, a pensar em políticas públicas que fortaleçam não só iniciativas como Senhoritas Courrier, mas também outras que se inspirem no Senhoritas, como a gente sabe que já existe. Então, eu queria deixar o obrigado pelo convite, principalmente na figura do Vitor e de todo o pessoal do ITS, agradecer ao Trevor e à OCB também, que proporcionaram a gente estar aqui hoje, e todas as pessoas também que acreditam no nosso trabalho e que estão aí fortalecendo, estão na luta. É isso. Valeu. Incrível. Agora, o Pedro Andrade vai falar um pouco sobre o app Justos, que é um aplicativo desenvolvido open source. Pode falar, se apresenta. Bom dia. Bom, a primeira revelação, a gente não é uma cooperativa. Me sinto meio intruso aqui, mas eu acho que a gente vai chegar nos temas interessantes. Bom, explicando primeiro o nome, é app Justo, tem algumas coisas parecidas por aí, um que chama Justo, e às vezes é só o nome que tem Justo, né? Então, se vocês forem procurar a gente, percebam que é app Justo. Eu acho que uma primeira forma de definir o que é o app Justo é como se fosse um iFood do bem. Então, quando a gente começou a ver manifestações de entregadores, no final de 2019, pelo menos foi a primeira que eu me lembro, eu comecei a ficar muito incomodado com a situação de que um tipo de serviço que era preciso por várias, milhares e milhões de pessoas, e um trabalho que era super importante, era tão mal remunerado e precarizado. E, na minha cabeça, eu trabalho com tecnologia há muito tempo, já fiz algumas startups, eu ficava pensando, hoje em dia não é tão difícil fazer uma plataforma similar com muito menos custo, né? Eu não preciso ter bilhões para desenvolver uma plataforma similar ao iFood. E ficava isso na minha cabeça, que talvez tivesse que ter uma coisa justa, código fonte livre, eu vou explicar um pouquinho sobre isso depois. Mas, enfim, aquelas coisas, né? A ideia não vale muito até a gente tirar do papel, até o momento que a pandemia chegou, e essas pessoas que já tinham uma rotina difícil de trabalho, de enfrentar o trânsito e essas violências que acontecem no dia a dia, também tinham que agora lidar com a pandemia, que ninguém sabia exatamente o quão que seria letal para eles ali durante o trabalho. E, numa sociedade decente, essas pessoas teriam que ser valorizadas, elas teriam que ganhar mais do que elas ganhariam. Mas, na lógica fria do mercado, muita gente foi demitida, perdeu o emprego, foi começar a trabalhar com entregas, e isso fez com que esse trabalho, na verdade, fosse desvalorizado. Ou seja, eles começaram a ganhar menos no período que era mais importante eles ganharem mais. E a gente começou a ver mais manifestações, e até o ponto que o Gregório do Vivier fez um Greg News falando sobre o trabalho dos entregadores, e eu pensei, bom, eu acho que isso não é só uma coisa que está na minha cabeça, né? Tá na cabeça de mais gente. Só que tem uma revelação que é muito interessante, assim, que às vezes tem muita gente boa, bem intencionada, mas que leva a uma solução que às vezes cria até mais problemas, né? Então, nesse episódio do Greg News, a solução era assim, que tal a gente criar um aplicativo para facilitar a judicialização das empresas de plataforma, conectando advogados aos entregadores. Eu pensei, gente, por que a gente não resolve o problema ao invés de facilitar a judicialização, assim? E aí, enfim, comecei a conectar com algumas pessoas que estavam... foi criado um fórum sobre isso, muita gente interessada em participar, mas muita gente indo para esse caminho. E eu sugeri, vamos criar uma plataforma open source de entrega, mas não teve muito eco. E aí eu pensei, bom, eu já criei outros negócios, eu sei mais ou menos como o mundo de startup funciona, vou ver se tem alguém desse mundo que tem interesse de fazer isso comigo. Por sorte, tinha uma pessoa que já foi meu sócio em várias iniciativas que topou a gente começar. Então, em julho de 2020, a gente começou a programar essa plataforma, que ela já começou open source. Tem um detalhezinho, tá? Ela, por uma questão de segurança, tem uma parte importante do back-end que não é open source, mas, enfim, a gente pode falar disso depois em um momento, mas todos os aplicativos, tanto web quanto mobile, eles são totalmente gratuitos e podem ser utilizados de qualquer forma, sem nenhum tipo de restrição. E a gente começou a estudar esse mercado. E aí, a primeira coisa que eu fui percebendo é que
eu achava que os entregadores estavam muito putos, mas eu não tinha conversado com os restaurantes ainda. Os restaurantes estavam extremamente putos, porque eles pagam quase 30% de taxa do que você consome, pouquíssima gente sabe disso, mas na hora que você faz um pedido de R$100 ali no iFood, você está deixando quase R$30 para a plataforma e 70 ficam, de fato, com o restaurante. Então, eles não estavam nada satisfeitos também. Então, obviamente, tem uma oportunidade interessante aí. Se você tem todos os fornecedores, tanto entregadores quanto restaurantes insatisfeitos, tem algo que a gente possa fazer. E, ao mesmo tempo, o consumidor, apesar de não ser quem tem mais dor, tem bastante também, porque cada vez mais a questão do consumo consciente, e as pessoas, eu conheci várias pessoas que não pediam em plataforma porque sentiam que estavam participando dessa precarização, ou gente que pede, deixa uma gorjeta de R$30, isso é comum a gente ver no AppJusto, por exemplo. Então, eu entendia que tinha uma possibilidade. Aí, começando a estudar sobre os principais problemas da uberização, enfim, esses termos que a gente usa, é que eles não respeitam, de fato, a autonomia desses trabalhadores. O emprego autônomo ele não é uma novidade, né? O bico não é uma novidade. Quando a gente contrata um engenharista, uma vez a cada 15 dias, essa pessoa, a gente está acostumado com esse tipo de serviço, ninguém se sente explorando uma pessoa. E se a gente pensar sobre isso, por que a gente não se sente explorando? Primeiro, porque essa pessoa, não foi você que impôs para ela quanto que ela vai ganhar. Você não falou assim, você vai lá em casa fazer minha faxina, mas eu vou te pagar só R$20, tá? Na verdade, você conversa com ela e ela fala assim, não, eu cobro 150, eu cobro 200. E aí você fala assim, quando que você pode vir aqui em casa? Amanhã eu não posso. Pode depois de amanhã? Você combina. Se essa pessoa não puder ir na sua casa, você não vai obrigá-la a parar de trabalhar. Mas isso é o que acontece nas plataformas. Quando no Uber, no iFood, enfim, todo o mecanismo de precificação ele é feito para maximizar o resultado, ou seja, quanto que eu posso cobrar do cliente o mínimo possível para não cobrar um frete alto e desincentivar essa compra, e quanto que é o mínimo que eu posso pagar para o entregador, que ele mesmo assim vai fazer a entrega. E isso não é uma pessoa pensando, isso é regulado automaticamente por algoritmo, usando centenas de milhares de variáveis para chegar nesse preço mínimo. E isso não é autonomia. Então, a gente desenhou o AppJusto como uma plataforma que permitisse a autonomia. Isso é através de um sistema de frotas, que eu acho que eu não vou conseguir explicar exatamente agora, até porque ele precisa ser aperfeiçoado. A gente não está 100% satisfeito como ele funciona. Mas, basicamente, qualquer entregador dentro do AppJusto, a qualquer momento, pode definir quanto que ele quer ganhar por entrega, e a gente não faz nenhum tipo de regulamentação sobre isso, regulação. Então, se ele quiser ganhar o mínimo de 12, o mínimo de 15 por 5 quilômetros, ele faz isso, fica ativo naquele momento. Bom, avançando um pouquinho aqui, para tentar falar um pouco de cooperativismo também, a gente pensou em ser uma cooperativa, a gente conversou com o Rafael, a gente conversou, alguns Rafaéis, a gente conversou com o pessoal da ACB, com várias pessoas, e o que a gente entendeu é que a governança e a regulamentação de uma startup, como cooperativa, não era muito viável. A gente sabia de um momento de uma startup em Nova York que tinha conseguido financiamento, mas a gente pensou, bom, a gente já está numa missão muito difícil, que é ser uma alternativa nesse mercado, e a gente ainda vai criar uma própria dificuldade para a gente se inserir no meio, que é muito mais complexo do ponto de vista de governança, de regulamentação. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma startup do jeito que a gente sabe, que a gente conhece os mecanismos de financiamento, que a gente não vai ter essas travas, e vamos trazer princípios cooperativistas para dentro da plataforma. Então, um dos princípios cooperativistas que a gente trouxe, a questão da participação, a gente tentou resolver com o Act Crowdfunding, que a gente fez agora, foi finalizado no final de junho, que a gente teve quase 1.000 pessoas que se tornaram sócios da plataforma, dentre isso, vários entregadores, porque a gente colocou um ticket mínimo ali de R$100, exatamente para permitir que isso entrasse, fazendo com que essas pessoas, de fato, possam ter uma participação se o dia AppJusto tiver sucesso, né? Então, eles são donos também da plataforma. Uma segunda coisa que eu acho que a gente, no meio de startups, fala muito, né? O pessoal vive falando de blockchain, Bitcoin, Web3, o que está por trás disso é o que a gente chama de descentralização. Então, cada vez mais a tecnologia está dando suporte a gente criar sistemas descentralizados. Então, é possível, sim, criar uma startup que a governança dela não seja top-down. Ou seja, no caso do AppJusto especificamente, o preço não é definido por nós. O preço é definido pelos próprios entregadores. Isso é uma forma de descentralizar essas responsabilidades dentro da plataforma e equilibrar forças. Existem
plataformas que a força fica totalmente ali de quem tem a capacidade de gestão do código, e tem plataformas que você pode ir descentralizando algumas coisas. Bom, eu acho que, no geral, é isso. Eu acho que, do mesmo jeito que... Eu acho que o resumo do que eu queria falar é que, inicialmente, é que a gente se inspirou muito no cooperativismo, mas eu acho que o cooperativismo tem muito a se inspirar nas plataformas tradicionais, digamos assim, nesses movimentos de descentralização. A parte do código-fonte livre é uma coisa que eu acho que é ainda muito pouco olhada. Existem vários negócios, hoje em dia, que eles são negócios que todo código-fonte é livre, mas não é por isso que a empresa ela não tem uma fonte de receita. Um exemplo mais recente, independente, que eu acho que a maioria das pessoas não devem gostar muito do Elon Musk, nem eu, mas uma coisa que ele falou é que ele ia deixar o código-fonte do Twitter livre. Por quê? Porque ele queria que as pessoas confiassem nos algoritmos. Essa parte da confiança ela é muito importante. E o código-fonte livre não seria um problema para o Twitter, porque ele é valioso não porque o código é complicado, e sim porque tem milhões de pessoas que acessam a rede. Então, o valor da rede está nesse time over. Mas eu acho que deu para entender. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Pedro. Agora o Alexandre vai falar sobre assistente virtual Contrate Quem Luta, do coletivo MTST. Fica à vontade. Bom dia, pessoal. Eu sou Alexandre, sou do MTST, faço parte do Núcleo de Tecnologia, que é um setor dentro do MTST pensado para fazer tecnologia, tanto para apoiar o projeto, o movimento social, tanto para pautar dentro dos espaços a discussão sobre tecnologia. Eu sou um trabalhador da tecnologia, sou cientista de dados, e vou contar um pouco aqui a experiência do Contrate Quem Luta, e o que a gente quer com isso, como que isso conecta com o cooperativismo de plataforma. A Aline falou, junto com a Jacira, sobre uma experiência de cooperativa, Pedro falou sobre um aplicativo. O Contrate Quem Luta ele não é exatamente nem uma cooperativa e nem uma plataforma. O Contrate Quem Luta ele surge em 2015, quando o desemprego começa a aumentar, e muita gente da base do movimento estava precisando de renda. E essa coisa do bico, né, que é uma coisa que talvez na Europa e nos Estados Unidos quase uma novidade, não sei, uma coisa mais recente, aqui no Brasil é a base da economia para muita gente. Então, o Contrate Quem Luta ele vem como uma solução antes, em 2015. Era analógico, era tudo no papel, em que você tinha uma relação de pessoas que trabalhavam em certas funções, que poderiam prestar certos serviços, você organizava isso, várias pessoas, né, tinham acesso a essa organização, alguém de fora do movimento, ou poderia ser dentro do movimento, procurava um serviço, a gente fazia essa organização e conectava quem estava querendo o serviço e quem ia executar esse serviço. E, com o tempo passando, houve uma clara necessidade de você automatizar esse processo, porque a coisa estava crescendo, e aí o MTST, por meados de 2020, em 2020, ele vê a necessidade de fazer uma automação desse processo do Contrate Quem Luta. E até aí, por conta dessa necessidade de automação, é criado o núcleo de tecnologia dentro do MTST para dar suporte para essas iniciativas, e principalmente Contrate Quem Luta. Então, ele foi o catalisador até do núcleo de tecnologia. Então, em 2020 existe esse esforço de trazer automação para o Contrate Quem Luta. Mas o que é, de fato, um Contrate Quem Luta? Você tinha falado que é um assistente e é basicamente um robô, em que a gente fez a opção, a ideia inicial era criar um aplicativo de fato, para as pessoas baixarem o aplicativo, tanto quem vai prestar o serviço, para quem vai solicitar o serviço, só que é uma realidade em que as pessoas elas não têm aparelhos suficientemente bons para ter os aplicativos, as pessoas não têm pacote de dados em que elas possam usar qualquer tipo de aplicativo, e dentro do Brasil, eu não sei como que é nos outros países, mas imagino que isso não aconteça em outros países, em que você compra um pacote de dados, mas você só tem o WhatsApp, o Facebook, enfim. Então, esses trabalhadores, a gente olhou para eles, porque todo esse movimento do Contrate Quem Luta é para pautar e melhorar a qualidade
do trabalho, melhorar a qualidade da relação do trabalho entre as pessoas que estão procurando renda. Então, o Contrário de Quem Luta, ele vem com essa intenção de ser algo possível, barato e que todo mundo consiga ter acesso, acessível acima de tudo. Então, por isso a gente escolhe o WhatsApp. Todo mundo minimamente tem um WhatsApp. Quem tem aparelho, quem tem condições de ter um aparelho de celular e também pagar um pacote de dados, consegue uma franquia gratuita ilimitada de WhatsApp, consegue, não precisa baixar outros aplicativos. Então, ele vem com esse papel e ele conecta, baseado em geolocalização, baseado no tipo de função, baseado em fila de espera de tipo de serviço. E isso e basicamente, como que funciona? Você precisa de um pintor, de uma costureira, alguém para cozinhar. Você manda uma mensagem para um número de WhatsApp. Esse número de WhatsApp, ele vai bater, vai ter toda a inteligência, vai bater no prestador de serviço. O prestador de serviço, ele vai aceitar ou não esse serviço e o robô responde para quem está solicitando. E essa é a dinâmica básica dele. E aí, se não aceitar, aí vai para um outro, aí você avisa. E uma coisa muito importante, o Contrário de Quem Luta, ele faz só essa ponte. Então, a gente manda para quem está solicitando o serviço o número... Não, a gente manda para quem vai prestar o serviço o número do solicitante, o número do celular. E ele entra em contato e ele faz a negociação do valor e ele vê quando que ele vai fazer, o tempo que vai demorar. É bem liberal nesse sentido, muito menos do que o iFood, por exemplo, e outras plataformas em que o trabalho é muito já definido por algoritmos e muito bem definido. Aqui não, aqui o trabalhador e quem presta o serviço, o trabalhador e quem quer receber esse serviço conseguem discutir sobre isso. O Contrário de Quem Luta basicamente é isso. A gente tem outras, falando um pouquinho só assim da parte técnica também do Contrário de Quem Luta, ele não tem exatamente um back-end, ele não tem um código forte assim por trás dele. A gente usa orquestrador, basicamente, com um banco de dados e com a principal API, não necessariamente a principal, mas assim, acho que a API que deu uma boa ajuda para a gente conseguir colocar o Contrário de Quem Luta da forma que ele é hoje, é o do Google Maps, que você consegue ver a localização das pessoas que estão conversando ali, que estão querendo esse serviço. O Contrário de Quem Luta também, ele vem com a ideia de organizar os trabalhadores além da organização da demanda e do trabalho. Ele tem, a gente chama de Contrário de Quem Luta 2.0, que é para ser uma plataforma que está sendo construída pelo Núcleo de Tecnologia, para ser uma plataforma que também vai ensinar as pessoas a terem, a trabalharem, né, capacitar pessoas profissionalmente para conseguirem para conseguirem jogar esse jogo do bico, até de ter algum tipo de renda. Então, o Contrário de Quem Luta vem com essa proposta e dentro da organização assim geral da tecnologia, do Contrário de Quem Luta, como é que você consegue organizar essa galera? Não é uma coisa solta, assim. Todo mundo está organizado dentro do movimento, mas assim mensalmente, por regiões, dentro da experiência da cidade de São Paulo, você tem reuniões, fóruns, todos os meses para ver como que as coisas estão acontecendo naquela região, se teve problemas, se teve reclamação, se há pessoas com algum tipo de demanda. Se você não vai na reunião, você também não tem o direito de trabalhar no outro mês com o Contrário de Quem Luta, porque você tem que estar na reunião ali para pautar, para discutir, para conversar sobre como que as coisas estão acontecendo. E o que norteia o Contrário de Quem Luta sempre foi e tem que ser, sempre será, a experiência dos trabalhadores. É a experiência que eles estão vivendo ali, é isso que vai pautar. Não há nenhum desejo tecnológico. A tecnologia ela vem para auxiliar, ela não é protagonista desse processo, mas ela tem muito a ajudar. Então, o Contrário de Quem Luta, ele é essa solução, ele vem com essa ideia de trazer
organizar um pouco mais, melhorar um pouco, arranjar renda mesmo para essas pessoas, para elas para elas poderem trabalhar, porque todas tem muitos trabalhadores, todo mundo ali é trabalhador, e o que estava faltando mesmo é encontrar o trabalho. E eu encerro assim dizendo que a missão do Núcleo de Tecnologia dentro do MTST, que é, além de pautar a tecnologia dentro desses espaços, além de fazer ferramentas que ajudem o próprio movimento dos trabalhadores sem teto a serem operacionalmente melhores, é também olhar para a tecnologia do ponto de vista do trabalhador, não do ponto de vista do capital, do mercado e de como que a tecnologia pode trazer lucro, mas sim, talvez, trazer uma vida um pouco melhor para os trabalhadores. E essa grande parte da nossa missão, principalmente falando da experiência do Contrate Quem Luta. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada. Agora o Mundano vai falar sobre o Cataqui, que é um aplicativo desenvolvido para catadores de resíduos e também cooperativas. Obrigado. Gente, tomar liberdade aqui de levantar. Bom dia a todos e todas. Parabéns aí, meus colegas, pelas iniciativas. Sei que não é fácil, mas parabéns pelo trabalho, muito importante. Bom, meu nome é Mundano, meu nome de grafite, eu sou grafiteiro, na verdade, né? Sou ativista. E foi assim que eu conheci a categoria dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, que tem no mundo inteiro. Tem lá em Nova York, os scanners, tem no mundo inteiro. Acho que tem pessoas aqui de outros países, sabe que tem esse setor informal que está coletando materiais recicláveis, né, como fonte de renda para sobreviver. Aqui no Brasil, estima-se que tenha quase 1 milhão de catadores e catadoras de materiais recicláveis. E eu conheci eles na rua fazendo grafite, né, pintando as ruas. Então, um dia, em vez de pintar o viaduto, eu resolvi, que é a casa do catador, muitos ainda em situação de rua, eu vou lá e pinto o carrinho que eles puxam, e vi que aumentei a autoestima, vi que eu estava, de alguma forma, também amplificando a voz, escrevendo mensagens, e aí isso começa há 15 anos atrás. E aí eu fiquei 5 anos pintando carroça pelo Brasil inteiro, e esse foi meu grande erro, porque eu estava fazendo isso sozinho. Então, 10 anos atrás, a gente criou o Pimp My Carroça como uma ONG, né, um grande mutirão. Inclusive, a gente estava aqui na Rio Mais 20, 10 anos atrás, fazendo no Rio de Janeiro, onde a gente começa a reformar as ferramentas de trabalho, grafitar, colocar itens de segurança, dando mais visibilidade para esses trabalhadores. Que no Brasil, que gera por ano 82,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos, né? Cada brasileiro, cada serviço que a gente presta para almoçar, para tudo, a gente gera resíduo, né? Então, tem essa média de 1 quilo de resíduos sólidos por dia nos brasileiros. E apenas 4% é reciclado. Uma pena que o prefeito não veio hoje aqui para a gente fazer uma pressão neles, porque é uma vergonha no Brasil, com a fome que a gente tem, 33 milhões de pessoas, né, na vulnerabilidade, a gente está enterrando 14 bilhões de reais por não reciclar. E o pior, a gente paga contratos viciados aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e grandes cidades, viciados, onde a gente paga para pegar material reciclado e enterrar. A gente está pagando concessionárias, uma grande máfia, né? Então, é isso que a gente luta contra também, esse sistema que paga para empresas pegar renda de pessoas vulneráveis e enterrar. E o pior disso é que não é só dinheiro que a gente está enterrando, a gente está enterrando recursos naturais cada vez mais escassos. A gente vê a emergência climática e tudo mais. Bom, então, a gente virou, o Pimp My Carroça e eu também virou uma referência na reciclagem. Então, muita gente, amigos de amigos, chegavam, Mundano, quero reciclar no meu prédio, quero reciclar aqui no meu evento, me indica um catador. E eu ia lá, pegava o meu número e começava a compartilhar os contatos. Só que virou uma loucura, virei secretário de catadores e não conseguia atender essa demanda, conectando amigos. A gente falou, vamos fazer um site, uma plataforma. Só que não existia esses aplicativos. Então, antes mesmo de vir o Uber para o Brasil, acho que é um marco e tal, foi criado o Easy Taxi. E eu falei, vamos fazer o Easy Carroça, o Easy Catador.
e vamos conectar essa galera, porque eu não aguento mais ficar compartilhando contato. Aí o catador atrás, o cara, porra, Mundano, estou esperando aqui, cadê o catador? Enfim, então veio de uma demanda natural. Só que, sou grafiteiro, não manjo nada de tecnologia, não sei o que fazer, a gente não tinha dinheiro e tal, mas a gente já tinha uma rede, já tinha credibilidade dos catadores, sociedade civil, visibilidade dos diversos programas que a gente faz, inclusive em cooperativas, que inclusive hoje mesmo eu vou para uma Cooper Capixaba, que vai rolar uma revitalização de cooperativas, a gente já fez mais de 50, né? O PIB Carroça já esteve em 55 cidades. Então, até queria pedir aí para os meus colegas Carlos e Renato levantar a mão, que estão aqui. O Carlos trabalha no Advocacy e o Renato na tecnologia do Cataqui, então eles hoje vão estar aí, nesses próximos dias, conversando e trocando com vocês. E aí, vamos falar agora. Então, estou dando esse salto, né? O Cataqui, como aplicativo, foi criado em 2017. A escolha do nome, tudo foi criado junto com catadores. Mas a gente não é uma cooperativa, a gente é uma ONG, lutando aí contra o sistema, contra as startups. E aí, eu lembro quando eu estive em Nova York, lá no evento de cooperativismo de plataforma, e falei com muito orgulho que a gente já tinha registros de usuários, catadores, compradores, em mais de 500 cidades do país. Não sei quantos anos atrás foi isso, mas hoje o Cataqui já tem presença digital, né, em 1.842 cidades do Brasil. Não quer dizer que isso está funcionando, está bombando em todas essas cidades, porque a gente não tem rede, não tem base, né, sólida, mas existem esses pontos. Então, a gente fez esse maior mapeamento de catadores e catadoras do Brasil. Trazendo outros dados, a gente tem 345 mil geradores de resíduos conectados pelo app atualmente, e que eles podem conectar com 4.436 catadores e catadoras que estão no mapa, e são muito diversos, desde catadores em situação de rua, mas que tem o celular, como você falou, com o WhatsApp, toda essa limitação. Muitos nem têm internet, e aí você pode ligar diretamente. A gente tem 321 cooperativas de catadores, que são os catadores organizados, que aí tem um número maior de cooperados dentro, e a gente tem mais de 1.700 compradores de materiais, que é onde os catadores podem vender o material. E a gente é sem fins lucrativos, a gente constrói tudo com os catadores, né? Mas é assim, antes a gente fez uma novidade, aí os catadores falavam, não, eu prefiro como era antes. Então, agora, todos os passos que a gente dá no aplicativo, a gente conversa com eles, inclusive por grupos de WhatsApp, né? Então, a gente tem essa tecnologia social para desenvolver com eles. Mas, basicamente, é isso. Vocês aí, quem não baixou o aplicativo, pode baixar. Aí você vai ter ali o que você gerou de resíduo, ou algo que está quebrado, algum serviço. Inclusive, eles também fazem serviço de carreto, não só de reciclagem. Você vai encontrar o catador ou a catadora mais próximo de você, e você vai ter o perfil dele, o que ele recicla, a história de vida, e você vai mandar uma mensagem para eles. Pode ligar, pode chamar no Zap, e aí começa uma relação pessoal. E foi assim que a gente deu um boom aí na renda de catadores. Antes da pandemia, o crescimento, na última pesquisa, era de 60% na renda. Agora a gente vai lançar uma nova pesquisa, porque justamente os dados acabam ficando fora do aplicativo, ficam no WhatsApp, né? Então, hoje, um problema que a gente enfrenta no Cataqui é que você uma vez conheceu, sei lá, a Camila, que é a sua catadora próxima ali, depois você não precisa mais do aplicativo, você vai chamar ela no Zap, vai trocar informação, quanto reciclou. Então, hoje, a gente tem o desafio de trazer esses dados, porque esses dados são valiosos, né? Hoje, a gente tem o modelo de atuação, como a gente se financia, você deve estar perguntando. Hoje, a nossa ideia, além de ter fundações, coisas que podem estar apoiando a gente, mas a gente quer que as poluidoras paguem pelo serviço dos catadores. Quem são as poluidoras? São todas essas marcas que geram resíduos, e segundo a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, elas têm que fazer a logística reversa, a economia circular. E também, queria estar com o Eduardo Paes aqui para falar que também a prefeitura tem que pagar o serviço dos catadores, porque os catadores fazem a limpeza pública, fazem a coleta seletiva, que são 2 serviços públicos. Boa.
Então, assim, não era para ter catador em situação de rua. Quando a gente vê, é só sair aqui, você vai ver catador revirando lixo para sobreviver. Mas, na verdade, eles eram para estar confortáveis. Porque, comparando a um gari, que inclusive as pessoas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é incrível como tem um respeito, uma admiração pelos garis e são profissionais incríveis, eles recebem pelo trabalho de limpeza pública, né? São admirados na rua. O catador não, ele sofre preconceito, né? E ele está fazendo limpeza pública, ele está fazendo coleta seletiva, que são serviços públicos, e também o serviço de logística reversa, que é das empresas do setor privado. Então, a gente tem um desafio, como todos aqui nossos colegas, de como manter esse ecossistema, né? Contra o sistema, porque é muito engraçado. Vem, o pessoal acha que tudo é startup, eles falam, não, queremos comprar o equity do Cataquim, mas não está à venda. A gente está fazendo um ecossistema que possa beneficiar aí centenas de milhares de catadores e que a gente pare de enterrar dinheiro, pare de enterrar recursos naturais que são cada dia mais escassos. Então é isso, essa é a mensagem. Quando encontrar um catador por aí, dê parabéns para eles e uma salva de palmas a todos os catadores e catadoras do nosso país.